Onde que eu adquiri o hábito de leitura? Lendo gibi, lendo quando era criança o Estadinho, a folhinha que já tinha dentro do jornal, lendo o Tesouro da Juventude, que eu achava atraente, lendo aquilo que me apetecia, como ele cita um exemplo de um buffet. O buffet está ali, não é para você comer todo o buffet que você vai ter dor de barriga. É para você escolher aquilo que lhe apetece, que lhe faz bem. Agora, quando o professor impõe, você vai ler. E o que é pior, depois de falar agora, você vai interpretar o que leu, aí acabou com tudo. Sabe esse negócio de interpretar? Todo mundo tem mania de interpretar, que é muito importante interpretar. Mas o que é interpretar um texto? Interpretar um texto é a gente fazer a pergunta o que é que o autor queria dizer. Né? O que é que o autor queria dizer? Então vamos pegar um texto da Cecília Meirelles, curtinho. E no fundo dessa fria luz marinha nadam meus olhos, 2 baços peixes à procura de mim mesma. É um texto difícil, né? Vamos interpretar. O que é que a Cecília Meirelles queria dizer? Mas quando eu faço essa pergunta, estou fazendo uma afirmação. Ela queria dizer, mas não conseguiu. Ou seja, estou acusando a Cecília de incompetência linguística, que eu, com auxílio da gramática, da retórica, da sei lá o quê, da hermenêutica, vou ajudar a Cecília a dizer o que ela queria dizer, porque ela não conseguiu. Então o poema fica sendo uma tentativa do poeta de dizer uma coisa que ele mesmo não disse. Quando alguém me pergunta, o que você queria dizer aqui quando você disse isso? Eu disse, quando eu queria dizer isso, quando eu disse isso, eu queria dizer isso. Que se eu tivesse querido dizer aquilo, eu teria dito aquilo e não isso que eu disse. Então, me lembro de uma frase do Prêmio Nobel de Literatura, Otávio Paz, a resposta a um texto não é interpretação, é um outro texto. Você dá um texto para o aluno, não pede para interpretar, porque interpretar é uma ofensa para o autor, porque quer dizer que ele quis dizer e não conseguiu. É o aluno produzir um outro texto inspirado, provocado, não de interpretação, mas provocado por esse texto. Para mim, é a coisa mais importante, a questão da leitura. Agora, como é que você aprende a ler? Como é que a gente aprende a ouvir música? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar em Beethoven. Como é que a gente aprende a ouvir Beethoven? Ouvindo Beethoven. Tem que ouvir Beethoven, senão você não pode gostar de Beethoven. Como é que a gente aprende a leitura? Tem de ouvir a leitura. Tem de ter um artista que toque a leitura para a gente gostar. E quem é que é esse artista que vai tocar para a gente ouvir? Só pode ser o professor. Agora, desgraçadamente, há muitos professores que não sabem ler. Eles sabem juntar letras. Eu vou te dar um exemplo. Poema da Cecília Meirelles. Eu vou recitar 2 vezes, ele é curtinho, as mesmas palavras. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular, vimos as Pleiades, vimos agora estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Recitei as palavras da Cecília e arrasei o poema. Porque a música estava ausente. Vamos ler agora. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. As mesmas palavras. Só que na segunda tinha música e na primeira não tinha. Rubem, a gente está falando de música, estamos no finalzinho do programa e eu queria saber, você é apreciador de piano, sua mãe era pianista? Minha mãe era pianista e eu agora que estou no fim da vida, tomei a decisão de começar a tocar piano de novo. Vou começar a tocar o Solfegeto de Felipe Emanuel Bach, vou tocar a sonata em Lá maior de... sonata da Marcha Turca, do Mozart. Vou pegar a Passionata, vou tocar uns prelúdios de Chopin, porque isso aí faz parte da minha vida. Agora, o interesse em aprender é muito interessante. Você acha que os adultos perdem isso um pouco? Tem que olhar com a criança, observar com a criança e aprender de novo a ter esse interesse pelas coisas novas, pelas coisas diferentes? Sabe,
As crianças aprendem com os adultos, entende? Por exemplo, as crianças aprendem a estudar vendo os professores estudando. Elas raramente veem os professores estudando, porque os professores já vêm com tudo pronto. A mesma coisa com a música. Elas vão aprender o prazer da música vendo o interesse dos adultos e a emoção. Aí elas vão perder. Mas então tem uma coisa bonita nisso, eu preciso prestar atenção. Quer dizer, não adianta você comprar a flauta doce e mandar as crianças tocar flauta doce. Isso é a melhor maneira de estragar, porque não há nada mais terrível do que um bando de crianças tocando flauta doce. É muito ruim. É uma deseducação musical. Mas você ouvir uma artista tocando flauta doce, isso é coisa maravilhosa. Aí a criança fica com inveja e fica com vontade. Eu quero aprender a tocar flauta doce. Eu agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo é curto. Obrigada a vocês aí de casa também, vocês aqui no estúdio, pela companhia. E o Aqui Entre Nós volta na próxima quarta-feira. Até lá. Tchau.